Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Começando nossa live de terça-feira, 8 horas da manhã e hoje com uma aluna de grande importância. Hoje com uma aluna que ultrapassou todos os limites. A nossa live de terça-feira é sempre com um aluno, trazendo novidades do campo de trabalho, trazendo novidades para vocês do trabalho que os nossos alunos exercem dentro das instituições. Mas deixa eu te contar, a doutora Fernanda Bastos surpreendeu qualquer aluno. Ela bateu meta além da imaginação. 3 escolas em uma semana. Ela tem que contar o segredo pra gente, não tem? Bom dia, bom dia, bom dia! Nós estamos aí com Cobranças, o Paulo, o Eduardo, o Wellington. Olá, bom dia. E a Fabiana Bastos entrando. Eu vou conversar com ela um pouquinho. Vou chamar para nossa live e vocês podem participar. Gente, quem tá aqui primeira vez na nossa live, não deixe de estar nos acompanhando no Instagram. Nós temos conteúdo todos os dias para vocês e conteúdos do nível que vocês vão ver hoje, titã mesmo, de quem está profissionalizado mesmo no mercado, de quem realmente quer fazer diferença nesse mercado. E olha só, conseguindo fazer diferença com um trabalho que você teve muito mais resultado do que trabalho propriamente dito no campo de batalha. Porque uma semana, 3 instituições, ela se preparou muito bem para isso. E esse resultado não é milagre. Esse resultado é fruto de uma rotina em que você, já se dedicou há muito, muito tempo. E nós temos também uma jornada empreendendo a cobrança escolar, começa agora dia 24. O link tá aí no nosso Insta. E a Fabiana, um dia também veio participar conosco, conhecendo um pouquinho dessa rotina dentro das instituições, participando da jornada Empreendendo a Cobrança Escolar. A Fernanda Bastos vai entrar agora na nossa live, vou chamar a nossa aluna e ela vai contar um pouquinho de como que ela vem realizando todas essas atividades já no campo de batalha. Uma semana ela bateu todos os recordes. Que recorde é esse que ela bateu? Conta pra gente, Fernanda. Eu vou te chamar agora e você entra aqui pra nossa live. Vem contar um pouquinho. Recebeu o convite, Fabiana? Só tô te esperando. Bom dia. Bom dia, doutora Fabiana. Como é bom revê-la novamente. Bom dia, doutora. É um prazer absurdo estar aqui contigo. Muito obrigada pela oportunidade de poder compartilhar essa história contigo também. O prazer é todo meu. Conhecer uma recordista, uma recordista da Olimpíadas mesmo, uma que superou aí todas as etapas, e eu quero conhecer todas elas. E eu vou começar pelo primeiro, hein? Primeiro, te agradecendo por ter tirado um tempinho aí para participar da nossa live. Nós temos muitos alunos hoje aí entrando, nos ouvindo, nos conhecendo. E um dia foi você que me conheceu aqui. Verdade. Me conta, como que você nos conheceu aqui? Então, né? Que oportunidade é esta, né? Que hoje as redes sociais nos permitem, né? Avançar em todas as direções, ampliando o nosso espaço de trabalho, né? A imagem que nós temos e poder, de fato, entregar tudo que nós podemos fazer por meio das redes sociais. E foi exatamente assim, né? A nossa história é muito semelhante e ouvindo você no YouTube, vendo os seus vídeos, acabei me interessando, né? Foi, de fato, uma comunicação muito congruente nesse sentido, assim, eu achei muita semelhança. Assim como você, fui por muitos anos educadora e atuei na área de educação por quase 20 anos. Então, muito dessa expertise eu também já possuía. E, assim, como todo mundo que chega na advocacia, chega sem um foco.
chega exatamente sem um objetivo muito claro, porque é na caminhada que a gente acaba entendendo como acontece o nosso nível, né, de afeiçoamento por uma situação ou outra, por uma questão, uma área ou outra. E a educação sempre esteve no meu coração. Então, te conheci por meio dos vídeos no YouTube, assisti no final de semana, me lembro que um domingo eu estava em casa com meu esposo e fui estudar. E estava estudando alguma coisa e fui pesquisar um tema e te achei. Te achei, assisti um vídeo, assisti dois, assisti cinco. E fiquei encantada. E eu falei, meu Deus, isso pode realmente ser uma possibilidade, uma oportunidade, né, de casar duas coisas que para mim são muito quistas, né? A educação e também a advocacia. E foi assim. Bacana Foi assim. demais. E deixa eu te perguntar, você já estava assim, se aventurando na advocacia ou ainda estava com o seu pezinho só na área da educação? Então, se você me permite, né, se o tempo também permite, foi uma coisa interessante, assim, como eu te disse, eu estava realmente na educação por quase 20 anos, então, quando eu estava ainda na graduação, eu estava trabalhando em 3 escolas e fazendo a graduação à noite, com 2 filhos, e com esposo, casa e tudo que a vida nos oferece, né? E estava ali na batalha. Quando eu terminei a faculdade, ainda não havia tido a possibilidade de estagiar. Então, o escritório que aqui na cidade é muito conhecido me deu essa oportunidade de, quando terminei, né, experienciar a advocacia. E foi muito rápido, em 6 meses eu já estava atuando, né, assumindo uma carteira muito maior e já estava no escritório, fixa no escritório. E foi uma caminhada muito interessante, de muito aprendizado. Pois bem, veio a pandemia e, junto com a pandemia, todas as dificuldades, né, enfrentadas por todas as famílias. E havia uma necessidade de retorno. Meu esposo tinha planos de não estar mais aqui no país e ingressar em uma outra área. E houve uma necessidade de retornar para casa e de estar com os meus filhos. E aí a advocacia ingressou. E nesses 6 meses em casa, aquelas coisinhas que vão acontecendo, né? Os amigos vão chegando, a família vai apresentando uma oportunidade, e as coisas foram acontecendo. E em menos de 6 meses, eu já tinha mais de 30 processos protocolados, e eu falei, como assim? Dentro de casa. Dentro de Que casa. bacana. E as coisas foram acontecendo. O primeiro escritório, inclusive esse no qual eu estou aqui agora, foi o escritório de casa, quando já não tive mais condição de atender aqui, por uma necessidade de dar melhor qualidade aos clientes que estavam chegando até mim. E aí eu fui buscar um espaço fora da casa, e, enfim, e aí já foi todo um novo deslindar. E ali, já atuando de modo generalista, né, dentro desse escritório, me apareceu você, Que trazendo algo que é corajosa, uma paixão para mim, que né? A educação, de fato, é uma paixão corajosa para mim. você. Sua história é muita coragem. E não Sim, tinha medo, não teve medo de mudança, sua vida foi mudanças e mudanças o tempo inteiro. Foi sem medo de mudar, não tinha acreditando que condição, ia dar tudo certo, confiando no é seu verdade. instinto, né? Sim, Muito interessante. eu, eu, eu gosto muito de um versículo de que diz assim: o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia, de coragem, de intrepidez. E eu fico neste versículo, sabe? Baseio minha vida de fato nesse versículo. Por esse espírito de coragem, de intrepidez, eu tenho buscado de verdade os espaços que têm me sido apresentados, né? Com muita humildade, porque reconheço que em muito pouco tempo é muita coisa para assimilar, né? Então, é sempre com muita coragem, mas também com muita humildade, com muita verdade, com muita entrega, com muito suor, trabalho, né? É como você disse, com muito trabalho. Como E a gente vai buscando os nossos espaços, eles por si só vão aparecendo, porque, enfim, é exatamente isso, né? No dia a dia as coisas vão se revelando. E acho que, como Guimarães Rosa também disse, a vida pede coragem, a gente não pode se enfraquecer. Não dá, não tem que ir. pode. Tem que ir, eu acredito Tem, muito nisso. sim, E a gente pode até sentir a fragilidade que o medo bate, mas a gente não pode deixar ele nos dominar, de sim, jeito nenhum. não, Então, a gente tem que acreditar que lá atrás tem um fundo de esperança, que vale a pena você acordar, você lutar, você batalhar, acreditar no seu sonho. É muito mais apetitoso você buscar isso, seu resultado, que você olhar para trás depois e falar, nossa, eu podia ter mudado, eu podia ter. E se eu tivesse, fica toda a vida no e no se eu, e não sai do lugar. É muito confortável e pouco desafiante.
né? Sim, E o desafio, ele move e ainda nos traz uma sensação de capacidade gigante. Porque você se sente muito. fora da casinha. Fala, eu consegui. Então É, é muito gostoso ver sua história. E agora eu quero saber, já nessa aventura toda, uma mulher de coragem, eu não tenho nenhuma dúvida, porque você realmente mudou o destino aí da sua rota profissional e pessoal. muito, E aí, muito. como é que você viu assim essa oportunidade como algo para você trabalhar, já que você tem aí as duas experiências, na educação e no direito? Então, Mical, estar nesse momento, né, vivendo essa conexão entre as duas áreas, não deixa de ser, de certa forma, uma área muito confortável em meu coração, porque assim a gente tem afinidade. E eu acho que tem uma coisa muito importante na vida de todas as pessoas, que mesmo se aventurando, busquem aquilo que de fato te traz alegria, que você de fato faz uma entrega verdadeira, né? E eu me sinto assim na educação. Então, estando na educação e ocupando diversos papéis, não apenas como professora, né? Por muitos anos eu fui professora de geografia, atuei na área da filosofia, da sociologia, Igual trabalhei do eu também. Fundamental 2 ao ensino médio. É isso, a nossa história tem muita semelhança. Tive a expertise de atuar também na coordenação. Então, nesses ambientes, eu sempre lidei muito com a família. Muito porque sempre tive muita afinidade com meus alunos, então a família se aproxima, é comum, é lugar comum, né? Quando você tem uma excelente relação com os meninos, com os alunos, a família chega. E nesse trato, a gente acaba conhecendo as nuances da vida que levam as pessoas a viverem, né, diversos momentos. E também dentro da escola, vivendo o outro lado, que é ver a dor do gestor, né? De muitas vezes ter um projeto incrível para acontecer e muitas vezes lhe faltar caixa, né? Ter, às vezes, a missão de levar a escola a um outro patamar, a um outro estágio, ampliando as suas capacidades materiais, físicas, enfim, e muitas vezes ficar limitado por uma situação como essa. Então, viver isso, de certa forma, já me treinou o olhar sobre coisas que poderiam ser feitas, né? E o modo como aquelas coisas poderiam ser tratadas. Com o mesmo feeling, com o mesmo sentimento, com o mesmo amor que se trata as relações familiares dentro do ambiente escolar, né? Sem perder o lugar de fala de cada um, respeitando essa limitação, mas muito neste lugar. Então, dentro hoje da advocacia e com esse olhar e com todo esse treinamento que você entrega, porque eu posso ser muito sincera, quando você chegou na minha vida, eu já estava meio que caminhando nesse lugar, nessa direção. E eu posso dizer que o que você me trouxe, né, foi celeridade. Eu vou, não que eu não consigo te reduzir numa caixinha, você não tem como te reduzir, mas você entende, né? Eu vou escolher uma palavra para dizer e vou dizer que você me acrescentou celeridade em todos os processos. Porque o modo como eu estava caminhando, né, tentando desenvolver os meus protocolos, eu um dia conseguiria, quem sabe, conversar contigo e dizer, olha, experimentei de uma coisa semelhante. Mas como é bom você ter humildade nesse processo, saber que o outro, em 20 anos, também conseguiu agregar na vida de muitos a experiência e toda a carga de conhecimento que você traz. E foi assim. Então, você me deu celeridade aos processos que já haviam sido iniciados dentro de mim, né, como partida, a toda a experiência que eu pude viver dentro das escolas, nos mais diferentes ambientes, lidar com essa realidade da escola e também com a família. E hoje, por meio da advocacia, conseguir relacionar todas as coisas e tornar possível a resolução da vida de um gestor. Porque é isso que acontece, né? E nesse lugar é muito bacana, porque assim, eu voltei para um lugar de onde eu tenho muita proximidade com esses gestores, voltei para escolas onde eu trabalhei. Então, é muito bacana você chegar neste momento de socorro, né? E estender a mão e dizer assim, estou contigo. E a gente Exato. vai E dar você, conta desse recado. sua região, o quanto a inadimplência é grande, o quanto precisa desse profissional? O que você vem Hum, percebendo na hora que você entra para dentro dessa instituição, quando você está fazendo as suas visitas, o que você percebe? Aquilo que você sempre fala, né? Eles já têm, muitas vezes, uma experiência jurídica com alguns escritórios ou com algumas empresas de cobrança. Eles já têm, às vezes, um corpo jurídico, porém, o profissional, dentro dessa perspectiva aí de especialização, né, na cobrança jurídica, e quando você já tem, né, e eu não posso dizer que os colegas não possam alcançar, mas quando você já tem um feeling na educação, você não chega da mesma maneira.
a sua linguagem, a forma como você se relaciona com o outro, nos abre um campo de confiança, de troca e de entrega que permite que esse trabalho aconteça com muito mais efetividade. Então, há uma carência absurda, porque se trata isso de modo genérico, e é importante saber, né? Se na medicina há um campo de especialização para cada necessidade, aqui também existe. Uhum. Né? A cobrança ela não é igual para todos os setores, para toda. Não, não há. É preciso se respeitar os agentes que estão envolvidos naquele lugar, né? Naquela relação. E E respeitando os limites de cada um, saber que linguagem desenvolver, como chegar, como acertar o coração de ambos, né? Tanto dos gestores quanto dos pais. E isso é importante. isso aí é captação pura, porque você percebe Muito. a alma da instituição. E eu sei que Sim. você tem um resultado fenomenal na parte de captação de instituições de ensino. Conta Foi para mim, mesmo. como que você pegou o nosso conteúdo, que eu mostro para vocês como que é o melhor mapa de captar instituições. Sim. Como que você pegou isso e fez isso transformar em realidade? Então, vamos lá, né? Como professora de geografia, tinha que fazer meu dever de casa. Claro. Regionalizei as escolas, né? Regionalizei, busquei aqui as áreas mais próximas, porque, inclusive, ainda estava naquela situação, naquela necessidade, né, de dar conta, já estava dando conta de muitas coisas no próprio escritório, então tive que adequar as rotinas e estabelecer um horário para poder fazer essas visitas e captação. Como algumas das escolas já me conheciam como professora, então algumas portas já estavam abertas, né, nesse lugar. Preciso ser muito sincera e honesta, que não houve tanta resistência em me receber nesse sentido, porque algumas já me conheciam. Então, chegar nas escolas não foi tão difícil. Para aquelas que não me conheciam como professora, eu fui me apresentar como especialista na parte da recuperação. Então, a linguagem já me permitiu uma certa abertura, né? Não trazer já de pronto que havia uma necessidade de fazer a recuperação de crédito, não. Chegando, entendendo que havia uma necessidade de discutir como estão, Como né, as condições, como que estão as condições da escola, quais são os teus resultados, né? Quais são as estatísticas que você tem apresentado, quais são as dores que te acompanham, quais são as repetições, as recorrências que você gostaria de alterar se você tivesse a oportunidade. Então, a conversa sempre começava em um tom muito leve, né? E aí agora vamos conhecer um pouco da escola e vamos conhecer um pouco da sua realidade e passando aquilo ali. A quebra de objeções de que você fala, ela é fundamental, porque ela treina a sua linguagem, ela treina o seu falar, né? Muito para que você entenda que para cada pergunta há por trás todo um sentimento, toda uma realidade vivenciada que precisa ser encarada como algo muito legítimo. Toda dor é legítima. E sim, aquela dor do gestor é legítima. Ele vive aquilo ali há anos, né? sim. Não sai daquilo ali, não é porque é uma escolha. Embora, muitas vezes, ele não possa dar conta de tudo aquilo e aquilo se torna uma paisagem, né? Aquela situação, aquele cenário da vida dele se torna uma paisagem. Porém, você está ali com muito respeito, tentando dizer para ele, existe Exato. uma forma de sair daquilo, né? Por Aposte isso que, às primeiramente em vezes, você. eles querem captar instituição sem conhecer. A dificuldade não é captar, o cliente vai vir. A Sim, dificuldade é você fazer a lição de casa. sim, Fazer a lição de casa, se preparar para ir com essa conexão com a instituição. sim, Porque a necessidade lá existe bem clara, né? sim. Bem clara. E você conseguiu aí. Qual foi seu. Eu vou deixar você contar para todo mundo. O seu resultado em uma semana. Como que você alcançou ele? Você já percebeu, eu sou muito intensa. Quando eu me Demais. decido por uma coisa, eu vou. Né? Apaixonante. Então, quando eu cheguei aos 40, vamos lá, eu mudei de profissão. Né? Eu tinha dois filhos, eu tenho dois filhos, eu tenho uma casa, tenho um esposo, tenho toda uma realidade de vida com muitas coisas para lidar. E eu me entreguei. Quando eu coloco uma coisa como meta, eu me entrego. Então, quando eu contratei o teu curso, foi no apagar das luzes. Aí eu comecei a entrar em contato com Isabela. Isabela, por favor, me permita ver as aulas, me permita ver as aulas. Por quê? Porque eu comprei o teu curso à tarde e eu levei a madrugada. Eu entrei, eu levantei do meu quarto de manhã. Eu maratonei todas as aulas que estavam disponíveis no mesmo dia. Eu só assim, me entreguei. Eu queria conhecer, e era uma delícia ouvir, era uma delícia as conexões que aquilo fazia dentro de mim, e como as coisas se casavam. Eu falei, é mesmo, é isso aqui mesmo, e olhe só. E aí, anotando e anotando, eu sei que eu enchi um caderno,
de anotações naquela mesma noite, porque eu vou escrevendo e vou fazendo as minhas, né, as minhas sinapses, eu vou anotando. Maratonei. Quando foi no outro dia, eu falei, Isabela, por favor, me libere o resto. Me mande o resto, eu preciso beber. E assim, desejosa de conhecer. Pois bem, com aquilo ali já munida, era um final de semana. Passou o final de semana, segunda-feira, eu falei, vamos lá, vamos colocar isso para jogo. Já, já bebi, vamos lá, vamos botar para jogo. Segunda-feira foi incrível como o up na linguagem já era outro. Mesmo apesar de já ter toda essa expertise, mas o up da linguagem era outro, né? E a celeridade com que aquilo aconteceu foi intensa. Então, o final da semana, eu não digo nem um final de semana, eu saí numa segunda, na quarta-feira, eu já tinha fechado 3 escolas. Uma escola por dia. Foi assim, foi assim. Ave Maria, que qualidade de Foi. resultado gigantesco. E hoje você já está com as 3 instituições em que fase? Você viu, assim, com relação à realidade financeira de resultados para a sua advocacia? O que você percebeu? Sim, vamos lá. Como você mesmo também disse, e muito, né? É um processo. Não é simples, porque cada escola tem o seu próprio, tem a sua própria essência e a sua forma de organização. Cada instituição é, de fato, um organismo à parte. E entender o funcionamento dele é entender também um pouco desta alma desse lugar, né? Então, muitos dos protocolos que eles já possuíam de organização, a gente faz um novo protocolo quando chega no escritório. Então, e é um protocolo que é absurdo, né? Ficou tão gostoso de fazer, no sentido de como ele ficou tão arrumadinho, que hoje é uma entrega. Às vezes a gente chega na instituição e a instituição fala assim, eu quero esse modelo. Eu quero esse modelo para poder organizar minhas coisas daqui, porque o sistema tem um, mas esse aqui é muito mais organizado, né? Consegue ver com mais amplitude, enfim. Então, é um procedimento muito intenso também, muito demorado nesse sentido, porque você tem que fazer com muito cuidado, muito criterioso. Né? Sim. Demorado não, mas criterioso. Porque você precisa organizar e gestar bem o tempo, afinal de contas, são muitas as demandas. Quem pensa em chegar nessa área e pensa que é apenas a recuperação de crédito, lê do engano. O exercício da nossa função dentro da escola nos abre um leque para muitas coisas bacanas que podem acontecer. E hoje eu não fico limitada apenas a fazer a recuperação, né? Eu faço todo um trabalho de treinamento de pessoal, do treinamento da secretaria. Com a parte da educação, ainda consigo oferecer treinamento para os professores, ainda olho o planejamento. Olha, acaba. Um colega disse aqui, eu não vou lembrar o nome dele, mas foi uma live que você fez. Ele disse: são entregas em dobro. E é de verdade, são entregas em dobro. Às vezes é a demanda do gestor que ele chega para te apresentar, demanda da família que chega, né? São outras demandas dos funcionários que digam: você é advogada da escola, ou eu tinha uma situação, a senhora pode resolver. Então vão acrescendo, porque você vai ganhando notoriedade por um fazer ali dentro. E Isso. nesse aspecto, não tenha dúvida, aparecem muitas demandas mesmo. Então, o protocolo é feito de modo muito eficiente para poder dar conta de fazer um trabalho com resultado, né? Eu estou na fase dessa ligação, a gente já fez muitos contatos com os pais, já houveram retornos positivos. Deixamos para este ano agora muitos dos processos de campanha para poder fazer a recuperação, né? Mas já estamos com uma quantidade de escolas muito maior do que aquelas 3 que nós falamos, né, no ano passado, né? Até dezembro, a escola já dobramos esse número e já temos um número agora, né, de escolas nos esperando agora para janeiro, né? Porque já fizeram um agendamento de treinamento, enfim, já estamos aí nessa caminhada. Né? E está acontecendo. Mas o Está seu acontecendo. movimento está grande, então me atualiza das suas estatísticas, porque eu parei na Sim. em uma semana. Pois é, e dobrou isso para o final do ano, né? E já dobrou isso para o final do ano, e nós já temos agora, né, mais 4 escolas que estão sendo agendadas agora para essa semana, porque, inclusive, o escritório não voltou a fazer o atendimento externo. Eu estava fazendo o atendimento interno, né? Mas a gente deu um recessozinho, e agora estamos voltando hoje. Hoje é o dia do nosso Hoje, retorno, e você tá que igual, graça você essa tá igual cereja voltando com você. aulas. Exato. As aulas aqui na minha cidade voltam mais basicamente, né, 31 de janeiro e no dia 3, mas estamos aí agora nessa semana já com escolas agendadas que estão nos aguardando desde o ano passado, porque não tivemos condição de atender. Olha só, então você está com 6 instituições e 4 engatilhadas.
Exato. E aí a cabeça fervendo, É. porque acabei de aumentar a dimensão do escritório, né? Nesse interregno aí, já aluguei logo a sala ao lado, já ampliei o escritório, e foi assim, final do ano com reforma, com tudo Mesmo? correndo. Então, deixa eu Sim, te perguntar, uma pergunta que não quer calar. Financeiramente, compensou o investimento, então? sim. Isso aí, sem dúvida, porque assim, a gente pensa logo no movimento estanque, né? A gente pensa logo, isso é uma condição, uma leitura imediatista que a nossa cultura, né, sempre faz de todo o acerto econômico, de toda a situação econômica. A gente quer ver logo a retirada de modo rápido. Só Uhum. que tudo acontece por meio de um trabalho, né? E não é apenas a recuperação do valor investido no custo, mas assim, a longo prazo são sonhos que permitem ser ampliados, né? Porque não é somente a ampliação da sala, é a contratação de mais pessoas. Não é somente a contratação de mais pessoas, são famílias, né? São mais escolas sendo atendidas, né? São os meus próprios sonhos também podendo ser realizados. Então, a longo prazo, a realidade disso só tem a aumentar e é uma tendência a se ampliar, né? Que Não é delícia preciso de ter ouvir. pressa, né? Com pressa não dá certo, não. É preciso ser intenso, é preciso ser dedicado, mas acreditar. Acreditar. Um dia, assistindo as suas lives no domingo, e eu vendo cada um dos vídeos do YouTube, eu desejei meu coração. Eu desejei meu coração estar ali. Disse, rapaz, eu gostaria de fazer um dia, quem sabe, essa live. Já pensou? Eu disse isso para meu Deus. Já pensou? E fiquei na minha. E ele é um Deus que surpreende, né? E ele preparou todas as coisas, nos deu a oportunidade e estamos aqui hoje. Faz Eu, parte disso, inversões. e eu, mais do que te considerando uma aluna, eu te considerando uma colega de trabalho. Porque a sua maturidade enquanto especialista hoje, ela é notória. Ouvir você falando aí, tão longe da gente, dá uma satisfação gigantesca enquanto professora. Porque eu olho assim para você da mesma forma que você olha hoje as escolas e pensa, mas que conexão que ela fez. Como ela realizou uma conexão imensa comigo e conectou o conteúdo que eu entreguei para ela de forma rápida, né? Que Sim, dedicação que você teve em ouvir, em ter essa humildade de ouvir e compreender o que estava sendo entregue a você. E fez isso sim, uma locomotiva de trabalho para você. Porque você sim, está aí hoje realizando não só a recuperação de crédito das instituições, mas eu entendi que a sua assessoria 100% educacional, hoje ela é completa. sim, Ela é 100% educacional mesmo. É dos sim, pais aos professores, aos treinamentos, e é daí que sai todo o cenário de faturamento do aluno. Porque ele vai fazer isso com, claro, com um grande prazer, mas ele vai fazer isso agora de forma remunerada, percebendo que cada área disso te gera um faturamento. Eu sei que, às vezes, para você hoje, até trabalhar sozinha com esse tanto de instituições é difícil, né? Essa jornada vai te exigir agora esse crescimento com profissionais. Você já iniciou essa contratação nesse crescimento? já. Já sim, Eu na já tenho uma equipe comigo. idade, Fernanda. Então, é como eu te disse no início, né? O Senhor nos deu espírito de coragem. A gente precisa acreditar, né? Numa visão clara de futuro à frente. A gente chama isso de profecia, mas é uma visão clara de futuro à frente que nos leva a caminhar. Não dá para caminhar de qualquer maneira, não dá para fazer isso apenas movida por emoção, né? Por um desejo do coração e não dá, né? Como eu te disse no início, eu tenho uma família e nessa altura do campeonato a gente precisa ser assertivo nas nossas decisões, né? Não dá para ficar perdendo tempo. Então, Não já dá. tenho sim já tenho sim algumas pessoas, né, nesse sentido para essa fase agora, para contratação, para ampliação, porque de fato não dá para caminhar só. E é um lugar de fala que precisa ser muito reforçado. No início, quando a gente pensa nessa caminhada, a gente pensa, oh, se eu tiver mais gente, vai me dar mais trabalho, eu vou ter mais gasto e coisa e tal. A gente pensa nisso como apenas como uma perda, como uma saída. Não é. Não é, você não tem condição de abarcar todas as coisas sozinha, né? A escola, ela por si só, já é um leque absurdo de trabalho, né? Você entra na instituição, ok, faz a recuperação de crédito. Daqui a pouco, eu entrei em instituição que a diretora me pediu apenas para fazer contrato.
Ah, faz o meu contrato apenas, porque agora eu não tenho condição de contratar. Daqui a pouco, mas essa necessidade, daqui a pouco, quando viu, realmente era aquilo que precisava. Era o trabalho que a gente entregava que realmente precisava. Então, vai aparecendo muitas dessas questões, a gente precisa começar a setorizar. Não dá, você E não consegue dar é, conta, e é, né? Eu essa aí saio é o muito, visito muito. que você paga por muitas instituições, né? Eu quero, Sim, doutora sim, Mica, hoje esse é meu problema, eu quero captar, eu quero ampliar meu leque, né? Mas tem que lembrar que a instituição, ela vai te trazer, ela é um cliente, mas ela vai te trazer uma carteira de clientes. E essa é carteira verdade. de clientes exige sua atenção tanto quanto a instituição. Sim. Então, hoje eu penso aí, não sei como é que você fez isso, até tem uma curiosidade gigante com relação a isso. Até quantas instituições você consegue sozinha? Porque dá para trabalhar sozinho com um menor número de instituições. Quantas você conseguiu trabalhar sozinha? Então, inicialmente as três, né? Quando elas chegaram para mim, eu creio muito. Eu tenho fé. E quando eu comecei nessa perspectiva, eu não dormitei. Eu já contratei alguém para poder estar comigo já quando eu comecei a captar, acreditando, né? Olha, E foi assim. sua É, foi coragem. muito nesse tiro de ousadia, assim. Eu já contratei. Então, assim, eu não tive a expertise. Eu posso te dizer que antes, quando eu estava na iminência de focar no meu escritório para esse segmento, eu ainda estava só. Eu estava só dando conta de várias demandas, né, de modo generalista, e ainda tentando abarcar a perspectiva das escolas. Porque uma das primeiras instituições que me apareceram foi exatamente a instituição dos meus filhos, a escola para a qual eu trabalhei 13 anos, e que quando eu comecei a conversar, não, Nanda, vamos, vamos e vamos. E abraçou, e desde então já era advogada da escola, e aí comecei também a dar conta da parte da recuperação de crédito. Eu estava como advogada apenas da escola, mas depois comecei a fazer essa parte da recuperação. Então, nesse momento, eu estava só. Mas quando eu comecei a obstinar a possibilidade, aí eu já disse, não, vamos começar começando, É né? hora de crescer. Vamos começar começando. E agora o desafio é contratar o sistema, porque na velocidade que as coisas têm caminhado, as planilhas já não são mais suficientes, né? É preciso ter os sistemas, é preciso todo o investimento que dá base para que isso aconteça com qualidade, com eficiência, né? O Mas é um banco é passo por muito grande. vez, é um passo por vez, e a gente E é caminha. devagarzinho, pode ficar tranquila, e nós estamos aqui do lado de cá para orientar, inclusive nessa transição para vocês, né? Porque Sim, o curso oferece para vocês essa planilha, essa base, todo esse material, ele vai te abraçar. Mas sim. se sua carteira de clientes ela começa a se tornar muito grande, um software também acelera a forma que você trabalha. Então, é É, importante, na hora que crescer, crescer em qualidade tecnológica também. E a sim. Mara fez uma pergunta interessante para você, falou, doutora, você começou oferecendo um serviço completo ou começou com a recuperação de crédito aos poucos e foi agregando assim novos serviços? Então, quando vocês ensinam a preparar o portfólio, eu já tinha feito um primeiro portfólio, né? Já tinha feito um primeiro portfólio tentando elencar quais eram as minhas capacidades de atender a escola. Então, quando eu cheguei, assim, é muito da conversa, de verdade. É o contato, é o olho no olho que nos dá a condição de avançar. E em que sentido avançar na conversa com o gestor? Então, o bom dia, o vamos conhecer a escola e vamos conversar aqui. E me conta como é que está a sua situação, me conta como é que está realmente, né, a escola. É no contato que a gente sabe para onde ir. Então, assim, a oferta de verdade daquilo que eu poderia alcançar nas escolas eu fui fazendo de acordo com aquilo que o próprio gestor me apresentava. Eu nem precisei muito dizer assim, faço isso, isso e aquilo. Eu fui muito conversando e dizendo, bom, há uma possibilidade de resolver isso. E aí a conversa já engajava no sentido de demonstrar quais eram as competências que o escritório possuía, né, para poder atender aquela necessidade. Então, eu cheguei, de fato, me apresentando como educadora, que conhecia a expertise da escola, que já conhecia dessas necessidades e que estava ali hoje como advogada e que poderia ser uma ferramenta útil. E vamos lá, no que posso te Exato. ajudar? Foi basicamente assim, e tem sido assim. É porque, na verdade, você entra dentro da instituição entendendo. Você sabe qual é a maior dor da instituição.
Nós sim, sabemos que a instituição quer resolver esse cenário de inadimplência, mesmo que isso se torne uma paisagem que eles não sabem como resolver ela. Como você mesmo diz, uma paisagem. é, Mas ela está, é, ela sim, existe. Ela é realmente uma angústia gigantesca e repetida em sim, todas as instituições. As outras angústias, você vai perceber à medida que você vai dialogando com o gestor. E se sim, você é uma pessoa que se orienta bem, que sabe como que é orientar esse gestor, que sabe se profissionalizar, você vai pegar todos os seus saberes, as suas inteligências, expertises e vai pôr em prática para ampliar esse leque de assessoria. E essas sim. instituições têm uma carência de profissionais gigantescas. Você percebeu, Fernanda, que os gestores narram sobre essas insatisfações de profissionais que não entregam resultados? Sim, sim, é notório. Quando eu recebi, né, comecei a receber a carteira de alguns clientes com os pais, eles disseram assim, já apresentaram aquelas objeções do medo, né, das retaliações que poderiam acontecer por uma conduta equivocada, que gerasse constrangimento, né, no atendimento e que afastasse as famílias. Esses lugares de dor foram logo apresentados. Então, é preciso, de verdade, trazer, nesse contexto da conversa, com clareza que é necessário, muitas vezes, uma ação de execução, é sim necessário uma ação de cobrança. O judicial, em algum momento, vai precisar ser acionado, mas isso como uma condição residual, não é no início, a gente não chega já travando essa guerra, né? Hum. A gente chega, de fato, apresentando todas as possibilidades, né, de trazer essa família para perto, para poder tentar diminuir, né, mais uma das dores, que é aguardar por uma sentença, que é aguardar pelo movimento do judiciário. Mas isso acontece com tranquilidade quando você também já está nesse contato nas ligações com os pais, né? Entendendo, ouvindo e gestando, né? Parte desse processo que é entender as medidas que você pode tomar de modo assertivo, mas sem vencer a barreira, né, de preservação e de proteção à instituição. Porque muitos dos profissionais ignoram isso e olham apenas a escola como uma possibilidade de ganhar dinheiro. Né? Eu gosto muito eu gosto de respeitar a história do outro. E eu chego para instituições que têm 20, 30 anos. Né? Eu não vou dizer lá na altura dos meus 40, dizendo que eu sei tudo ali, que eu dou conta de todo o resultado. Não, a gente chega com humildade, dizendo que a gente está trazendo uma perspectiva, né, na condição de especialista e trazendo ali uma necessidade de transformação de realidade. E isso acontece com gestão organizacional. O que eu hoje percebo é que, na celeridade que o curso propôs, a gente pode trazer gestão organizacional, porque é todo um procedimento que começa a tomar forma dentro da própria instituição e cadencia o resultado. Então, move a secretaria, move o financeiro, move o modo como a direção, os gestores tratam seus professores, e esse resultado vai acontecendo para todas as áreas, né, dentro da escola. E eu hoje lido muito bem com isso, assim, eu gosto de chegar na escola, porque, assim, do zelador à direção, assim, eu gosto de ter contato com cada um. Eu trato com o zelador aspectos do contrato no treinamento em que ele precisa abordar bem o pai, ele precisa conhecer a parte que toca o trabalho dele, e assim vai. E eu vou desenvolvendo uma comunicação e uma integração que todo o corpo acaba respondendo a isso, né? E sabe o que é gostoso em ouvir a sua história? É porque é o meu maior, né, o meu maior sonho na advocacia, e isso há 22 anos atrás eu já pensava como ganhar honorários saindo um pouco desse judicial. E o nosso trabalho, te ouvindo aí, ele é completamente extrajudicial. Até aí, Sim, onde você precisou de um despacho de um juiz? Para é, se foi, acontecer? exato, Nada. Até é, aí, você precisa de concluir uma decisão judicial para você ganhar seus honorários? Nada. Todo trabalho tem como esteio a sua expertise hoje dentro da recuperação de crédito. Então, sim, se você estudou, se você se especializou nisso, é trabalhar dentro do extrajudicial, porque os honorários que a gente que mantém hoje um faturamento no meu escritório, eu penso que você hoje planeja para o seu exatamente isso, é dentro de uma estrutura completamente dentro do extrajudicial. E aí, sim. dentro da sua experiência hoje, vendo essas instituições, você também percebe que é possível você romper com o judicial dentro das escolas? A escola é extrajudicial mesmo, os honorários é diário mesmo?
Sim, esse é o sonho, né? Esse é o sonho de chegar neste lugar sem, de fato, precisar mais de estar movendo o judicial. Assim, tem uma questão que nos separa do nosso sonho, que é o aspecto da realidade, que são a realidade de vida de cada família. E é exatamente, muitas vezes, por conta desta realidade que a gente precisa avançar na direção do judicial. Porém, quando as escolas também entendem que nesse processo, né, assim, vamos lá, esse valor já estava perdido. Sim. Como você já disse, as caixas e caixas de cheques ou de boletos já estavam perdidos. Então, havendo a possibilidade de recuperação dentro daquele período, já é, de fato, um diferencial. Gigante. Contar lá na frente, né, com a possibilidade de a escola entender este lugar, que é sempre um lugar de ceder, né? É como um casamento. Cada um anda uma milha, cada um cede uma parte. E a gente tenta, com a família ali, organizar e com as escolas, com a possibilidade que as escolas nos apresentam de negociar, a gente vai conseguindo, né, encaixar o nosso sonho de viver, de fato, do extrajudicial. É possível, que de fato é possível, é possível. A gente precisa analisar muito hoje o cenário que nós temos nacional. As coisas estão mudando muito rapidamente, né, do que tange os aspectos econômicos do nosso país. E isso, esses dias, exatamente porque essa expertise, né, de olhar isso também por meio do treinamento, nos dá. Bom, está mudando muito rapidamente. Muitas empresas saindo do nosso país, um cenário que já nos dá um indício de que essa inadimplência possa voltar a bater recordes aí, né, para este ano. Então, é preciso desenvolver desde já algumas expertises, né? Proteger as escolas, pensar num contrato eficaz, que não seja vulnerável, né? E também já pensando em como resolver isso, chamando já a família para a escola. Sim. Porque esses resultados negativos, eu não estou dizendo que não estou profetizando que isso vai acontecer, mas a realidade nos demonstra que torna o cenário cada Dificuldade. vez mais E difícil. como fazer essa família priorizar? Tem um passo a passo que nós precisamos realizar dentro da instituição, de consciência com a família e com o gestor, com toda a Sim, equipe da instituição. Você está corretíssima nisso. sim. E aí eu pergunto para você o seguinte: é possível, então, você criar o seu modelo de negócio com essas aulas que você assiste? Você entendeu o modelo de negócio? Você disse, inclusive, a palavra é acelerar. É possível você criar esse modelo de negócio tão generoso diante das instituições? É um modelo de negócio mesmo? Sim. É um modelo de negócio sustentável, né? É interessante, polarizador. Eu fico dizendo para o meu esposo, ele tem um segmento, ele trabalha em outro segmento, né? Ele é empresário, ele trabalha em outro segmento, em outro setor. E eu fico dizendo, tu não quer vir trabalhar comigo, não? É muito gostoso. Assim, ele só tende a crescer e a agregar na medida do que você consegue oferecer. É preciso ser muito centrada, ter foco, porque na medida do que os problemas dentro da escola aparecem, é preciso você saber colocar freio, porque se a gente der conta de tudo, a gente não vai fazer uma entrega com qualidade, então é preciso realmente ponderar, né? E na caminhada a gente vai conseguindo fazer recortes eficazes para continuar ali fazendo um atendimento com qualidade, mas é sustentável, é possível, é real. É É real. real. A É colega real. está perguntando que aulas nós assistimos. Na realidade, é uma jornada. Inclusive, tem a jornada agora Empreendendo a Cobrança Escolar, que é a mesma que a doutora Fernanda participou, começa dia 24. O link está no Insta aí, na bio do Insta. É só você entrar, Rosana. Tem o link, vou ter um grupo de WhatsApp, você já vai direto para lá, tá bom? Vai lá, dá uma conferida que você vai entender. Qualquer coisa, manda um direct aí que a minha equipe também vai falando com você. Outra coisa, me conta, se você tiver uma, um sonho assim, agora, diante de tantas pessoas aí, nós estamos aí quase 40 pessoas, o que, que você teria para dizer para essas pessoas que estão aí te olhando e pensando, sei lá, o que, que a Fernanda está falando? De forma muito clara, transparente, dessa pessoa que mostra e demonstra, né, toda essa paixão por esse nicho novo que você abraçou com toda essa energia que você tem. O que, que você falaria para eles? Bem, a decisão, o vale da decisão é o primeiro que você tem que atravessar, assim, você precisa decidir. Sim. E a gente muitas vezes fica preso no lugar de decidir sobre qualquer coisa, olhando para as nossas perspectivas.
A gente precisa olhar para dentro. Esse mergulho precisa primeiro ser interno, né? São sonhos que estão dentro de você, são capacidades e habilidades que já existem em você e que você precisa ter fé de que quando você encontra o caminho para aplicar, é possível de acontecer. Então, não foi fácil, não está sendo fácil, é um dia após o outro. Eu não estou sublimando a dor de muitas vezes chegar tarde em casa, e eu tenho filhos pequenos, né, de chegar tarde em casa, de muitas vezes pular a hora do almoço porque eu tenho que fazer alguns atendimentos. Eu não estou sublimando a dor do processo, eu só encaro eles como desafios. Eu só encaro eles como desafios e me proponho a vencer um por vez. Nem sempre dá certo todo no dia, né? A gente consegue, a gente trabalha hoje, trabalha amanhã e vai ligando e vai entrando em contato com as escolas. Então eu digo para você, passe pelo vale da decisão, pare de ficar no lugar do e se. O e se é uma música linda do Djavan, mas não mais do que isso. Não nos garante resultado. É preciso a gente romper este lugar. É preciso se propor, né, confiar na sua capacidade. A fé que você tem em Deus, tenha também para com você. E vá em busca do seu sonho. Né? Requer, de fato, uma aplicação. Né? Eu tinha pouco tempo, eu tinha pouquíssimo tempo. Estudo para concurso, estava numa situação, estava fazendo 3 pós-graduações. Então, tudo na minha vida é muito intenso, assim. Então, dando conta de muitas coisas. Porém, peguei uma madrugada e maratonei. O que estava disponível, eu maratonei. Essa é a minha capacidade, essa é a minha condição. Mas vai na sua, vai no seu passo, mas vá. Não fique detido pelo e se. Eu acho que o maior recado que eu posso passar para quem está me assistindo é isso. Não fique detido no e se. Avance, avance, confie, tenha confiança em você e avance, né? Os resultados, eles não aparecem de modo tão estanque, e às vezes sim. Para mim foi em 3 dias a captação de 3 escolas. E para você pode ser um novo recorde. Daqui a pouco a doutora Miguel vai estar aqui dizendo, né, de alguém que saiu e fechou 3 escolas no mesmo dia, 5 escolas no mesmo dia. É possível, tudo é possível. Né? Eu gosto daquela frase que diz assim, o impossível é alguma coisa que alguém ainda não tentou. E é verdade. Ainda não tentou, não aconteceu. Então vá. Sabe, vença o lugar do seu comodismo, saia dessa rotina que te prende às circunstâncias, tira um pouco a cabeça para fora, olha um novo patamar, sai desse círculo de pessoas que não conseguem te trazer uma mensagem, trazer uma palavra, uma direção, né? Foi saindo da minha rotina num domingo que eu encontrei Mical, né? E quando isso aconteceu, eu abri uma perspectiva e eu abracei. Então, sai da sua rotina, se envolva com pessoas que te acrescentam, né? Busque a notoriedade de informação, né? E de conhecimento que, de fato, se comprovam na prática. Olhando para a doutora Mical e para os resultados dela, você vê que ela não entrega uma mentira, né? Ela entrega a verdade. E para todas as pessoas que eu já ouvi dizendo que abraçaram esse caminho, também entregam resultados. Então, é isso. Saia do e se. Avance. Avante. Avance. Olha, é uma delícia te ouvir. Eu queria te ouvir por horas e horas. Essa live não pode ser nem a única, tem que ser a primeira de muitas. Porque a sua paixão, o seu resultado é fruto dessa grande, mas grande coragem que você tem. Não é por nada, Fabiano, que você conseguiu 3 instituições em uma semana, não. Não é por nada, não. É por acreditar tanto no processo, é por se envolver com tanto desejo que dê certo, é acreditando tanto na sua capacidade que você conseguiu esses resultados. E eu não duvido que daqui a pouco, numa próxima live, você esteja em outro patamar muito maior do que esse. Porque a sua coragem, a sua capacidade de resiliência, né? De romper com as frustrações e acreditar no invisível, mas perceber que aquilo é a oportunidade que você enxerga, sem deixar outras pessoas, né? Te deixar aí sem idade, né? Dentro do furacão, é sair mesmo com a cabeça para fora do furacão e enxergar uma nova realidade. Olha, estou emocionada em conversar com você hoje e muito obrigada hoje por estar conversando aqui conosco. Foi incrível você falar, nos dá vontade de ir agora para dentro das instituições e começar a captar instituição. É te escutar, dá vontade de sair com a pastinha e ir embora, só começar. Verdade. E olha que eu não te mandei minha foto de sapatinho, né? Todo mundo manda o pezinho ali. Eu nem te mandei. Vou te mandar qualquer hora dessa. Eu quero Vou aproveitar agora essas visitas
de início de ano. E vou te mandar a foto de pezinho aí. Vou mandar meu pezinho 33 para você. Obrigada. Enfim, mas assim, muito grata, doutora. Muito grata pela oportunidade. Muito obrigada, porque assim, enxergar também em você o ministério, né? Essa é a sua entrega. Isso é aquilo que você faz, né? Não somente para poder vender o seu curso. É aquilo que você entendeu que você também pode agregar na vida das pessoas. Isso é gigante, isso é ser generoso com o outro, isso é transbordar. E eu agradeço de verdade por você não pensar que esse era um método que precisava nascer e morrer contigo, que você poderia mudar, transformar a vida de pessoas em todo o país, porque essa é a realidade hoje. Advogados em todo o país te acompanhando, buscando mudar, né, a sua prática na advocacia. Então, muito obrigada por sua entrega tão verdadeira que nos contagia. E como resultado é isso, você colhe do que você tem plantado, né? E que seja assim também na vida de todos aqueles que acreditam, que também podem fazer isso, não como uma forma de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é apenas a consequência de um bom trabalho, e um trabalho bem feito. E que esse resultado apareça não somente para mim, mas para todos os colegas, dizendo para eles, né, dessa oportunidade gigantesca, que é possível. E graças a Deus existem pessoas como você que pegaram todo 20, né, ao longo de 20 anos, compilaram um sistema, um método e fazem disso um processo de transformação. E cada um ouvindo aqui nessa manhã possa receber, né, a sua porção, né, e naquilo que te cabe, se esse é o teu interesse, vai. Inclusive, só para terminar, não somente as escolas, né? Hoje eu já estou caminhando com algumas empresas que estão chegando, eu nem te falei, né? Algumas empresas que estão chegando dizendo assim, você também poderia fazer a recuperação de crédito da minha empresa? Né? É outro segmento, não tem nada a ver com a educação, mas porque assistiram as lives, assistem coisas que eu coloco no meu Instagram, e aí vão lá buscar informação e liga. E entra em contato pelo cartãozinho que está lá, pelo portfólio, e liga e pede, enfim as coisas estão caminhando nesse lugar. Então, muito obrigada, doutora. Obrigada por essa oportunidade aqui, né, aos colegas que estão aqui, que possam ser contagiados por essa verdade. Obrigada. Eu te agradeço muito, desejo toda boa sorte e mais do que isso, eu e minha equipe, doutora Isabela, doutora Francine, estamos do lado de cá, querendo conhecer todos esses patamares que você está galgando, subindo aí, fruto desse esforço e dessa paixão. E eu estou aqui não só para te acompanhar, mas para te auxiliar no que você precisar. É só chamar que nós estamos aqui desse outro lado, viu? Um Obrigada. beijo, um abraço, bom retorno de trabalho, que eu acabei de abrir os seus retornos hoje às 8 horas. E Seria precisando, um bom você sabe que é sinal. só chamar a gente aqui no grupo de WhatsApp. Ok, muito obrigada. Obrigada. Um beijo, um prazer imenso. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, a doutora Fernanda está saindo agora aí da nossa live, mas eu ainda vou deixar um recadinho aqui para vocês. Alguns alunos ficaram aí nos questionando, perguntando sobre a jornada Empreendendo na Cobrança Escolar. Começa agora, dia 24. O link está na bio. Primeiro, você vai aí, vai me acompanhar no Instagram, no canal Mical Estival. Lá no YouTube também tem o nosso canal, que é uma sala de aula com conteúdos de tudo isso que nós conversamos com você, que você vai perceber um pouco mais dessa realidade do mercado de oportunidades que as instituições têm, qual é o trabalho que galga essa realidade desse nicho, como realizar uma rotina que só começa por essa necessidade, mas se transforma num leque de oportunidades, como a doutora Fernanda narrou aí. Nós também estaremos nessa jornada Empreendendo a Cobrança Escolar com 4 aulas que eu vou te explicar todo esse modelo de negócio, do início ao fim. Não tem como te explicar só 1 hora de live, isso é muito pouco. No nosso canal você já vai conseguir ver muita coisa, vai lá no YouTube, me segue e começa a maratonar esses conteúdos. Fica aqui no Instagram que você vai ver todos os dias, no Store, muita coisa sobre esse nicho. E se inscreva. Eu vou deixar para vocês aí, vou pedir para as meninas, doutora Isabela, doutora Francine, que estão aí nos assistindo, subir o link aí para vocês, marcar o link da nossa jornada Empreendendo a Cobrança Escolar. Ó, lá dentro desse link, você vai se inscrever e vai ter um grupo de WhatsApp. Vai direto para o grupo de WhatsApp, que você já vai conhecer. Isso é um modelo de negócio, gente. Um modelo que tem um passo a passo que te mostra desde por que esse mercado tem grandes oportunidades, como se tornar independente financeiramente dentro deste mercado, como trabalhar dentro desses esteios extrajudiciais,
como prioridade, como precificar seu trabalho, por que nesse mercado tem honorários em dobro e como você se torna referência. São 4 aulas, é muito pouco. A doutora Fernanda maratonou. É necessário você se dedicar, se entregar, acreditando nesse trabalho. A doutora Isa colocou aí para vocês, ó, doutoramical.com.br/inscrição. É aí que você vai se inscrever para a nossa jornada. O Marcelo está perguntando, essa live vai ficar salva? Sim, Marcelo. Fica salva aqui no nosso canal e lá no YouTube também, tá? Depois as meninas sobem para o YouTube. Hoje, quando a gente acabar, eu já salvo ela aqui no Instagram. É possível você assistir essa e muitas outras lives, todas elas ficam gravadas aí para vocês. E o mais importante, não se inscreva de entrar no nosso grupo, porque lá eu vou mandando notícias sobre a nossa jornada. É a oportunidade de mudar a sua jornada. A entrega minha é absoluta. São 22 anos trabalhando com instituições de ensino. E não é à toa que meus alunos têm esse resultado. Não é por milagre, mas é pela entrega absoluta de um passo a passo que eu desenho e entrego para eles. Só irem trabalhar e aproveitar esse mercado que precisa tanto desses profissionais especializados em entregar resultados para a instituição. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu e minha equipe está aqui do outro lado. Tem dúvida? Manda pelo direct, porque eu mesma respondo todos os directs. Às vezes vai demorar ali uma meia hora, um meio período no máximo, mas nós respondemos todos os directs. Estou esperando vocês do lado de cá na nossa jornada. Dia 24, 8 horas da manhã, já tem aula. Estou te esperando, pessoal. Um abraço para todo mundo. Até quinta-feira, 8 horas da manhã, a nossa próxima live.